Olá, querido, paz e graça da parte de Jesus. Segunda-feira maravilhosa, eu quero começar esse despertando nesse dia falando do amor de Deus através de uma oração, dizendo que nosso Deus é maravilhoso, dizendo que nosso Deus é bom. Nesse 23 de fevereiro de 2026, eu sei que o Senhor tem grandes coisas a realizar no nosso meio. Eu sei que grandes coisas o Senhor fará por nós. Pai, nós te bendizemos, nós queremos te agradecer e nós compreendemos se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. Se nós acordamos hoje, é porque o Senhor trabalhou em nosso favor enquanto nós dormíamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem separado e preparado para cada um de nós. Muito obrigado pela tua proteção, pela tua provisão. Muito obrigado pelo teu socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado pela segurança da tua palavra, que diz, o salmista, no capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que você possa ter dias maravilhosos, que você possa ter um dia extraordinário na presença de Deus. Nesse dia eu quero compartilhar com você sobre o despertando de hoje. Eu quero trazer para você a memória a história de Jonas. O quanto esse personagem, o quanto esse profeta foi importante para a história cristã, o quanto ele realmente trouxe muitos ensinamentos. Quando Deus nos chama literalmente para despertar, foi assim que Deus fez com Jonas. Parecia que o profeta Jonas estava dormindo e Deus entregou uma grande missão nas suas mãos. E a gente olha de maneira clara, de maneira bem intencional, o quanto Deus tem realmente algo importante para realizar na vida de cada pessoa. Não foi diferente na vida de Jonas, e a história de Jonas, com certeza, vai trazer um determinado ensinamento para você nesse dia. Eu quero começar mostrando para você o que a palavra de Deus diz lá em Jonas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Ele vai nos confrontar com uma história muito interessante. Vai dizer o seguinte, aqui no versículo 1 do capítulo 1 de Jonas, diz que o Senhor falou a Jonas, filho de Amitai, o seguinte: vá depressa à grande cidade de Nínive. Eu soube das coisas más que as pessoas de lá fazem. Por isso, chegando lá, fale com as pessoas para elas pararem de fazer o mal. Mas Jonas decidiu fugir para Tarsis, para longe do lugar onde o Senhor estava presente. Desceu então à cidade de Jope, onde encontrou um barco que partia para Tarsis. Pagou pela passagem e entrou no barco com os outros que iam para essa cidade, para longe da presença do Senhor. Então o Senhor trouxe um vento forte sobre o mar. Isso causou uma grande tempestade que ameaçava partir o barco ao meio. Amados, a história de Jonas não é só sobre um profeta que fugiu, é sobre pessoas que são chamadas por Deus que estão dormindo espiritualmente. Basicamente, o Despertando de hoje quer te mostrar um paralelo da história de Jonas, que muitas vezes nós somos como Jonas, literalmente dormindo espiritualmente. Muitas vezes nós recebemos uma missão, mas nós somos como Jonas, que recebeu uma missão, mas acordou dela, fugiu. Jonas recebeu uma missão da parte de Deus, ele decidiu fugir, ele decidiu ficar dormindo, talvez, ele decidiu fazer a sua vontade. E quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós estamos realizando a nossa vontade? Mas o que me deixa mais impactado nessa história, de maneira plena e de maneira convicta, é que Deus, apesar disso tudo, Deus não desistiu de Jonas. Deus não substituiu Jonas. Quando Deus entrega um chamado nas suas mãos, é você que ele decidiu cumprir aquele chamado. É em você que ele decidiu confiar aquele chamado. Ele não vai entregar isso para ninguém. Então nós precisamos entender com a história de Jonas esse primeiro ponto. Assim como Jonas, muitos estão vivos fisicamente, mas estão dormindo espiritualmente. Ainda estão na letargia do sono, literalmente, estão ainda sem acreditar que foi essa missão que Deus entregou, ou talvez tentando fugir do chamado de Deus, talvez tentando protelar, negociar com suas emoções. Jonas nos ensina que fugir
de Deus, amados, gera sono espiritual. Quantas vezes as pessoas estão fugindo do propósito e estão esfriando espiritualmente, estão dormindo espiritualmente, porque estão distante do propósito divino. Mas quando a gente olha para as Escrituras aqui, no versículo 5, vai falar algo muito importante. A palavra de Deus vai dizer que os marinheiros estavam muito assustados e cada um começou a suplicar aos gritos pela ajuda dos seus deuses. Ao mesmo tempo, começaram a tirar as cargas ao mar para o barco ficar mais leve. Enquanto isso acontecia, Jonas tinha descido para dentro do barco e, tendo se deitado, dormia profundamente. Então, parece que muitas pessoas estão assim, como o Jonas, diante do chamado. Jonas, foi o que ele fez? Ele desceu ao porão do navio e dormia profundamente. Na verdade, quando fugimos da oração, da obediência, do chamado, da responsabilidade espiritual, o coração, amados, entra em um modo de sono. Perceba que quando nós literalmente estamos nos distanciando do Senhor, é como se as coisas não fizessem mais sentido. É como se começasse a vir uma frieza espiritual sobre a nossa vida. E é isso que eu quero te trazer a consciência. A consciência, ela começa a ficar literalmente anestesiada. Você começa a se acostumar com aquele modo de dormir, com aquele período de hibernação, de um inverno profundo, onde parece que você não sente mais vontade de nada. O despertamento, literalmente, amados, começa quando paramos de fugir. Por isso, nós temos que parar de fugir da presença de Deus. Nós temos que parar de fugir do chamado que Deus entregou nas nossas mãos. Quantas vezes você está vivendo aquela tristeza emocional, muitas vezes aquela indiferença, aquela angústia no peito, porque você está fugindo daquilo que o Senhor te chamou para realizar. Jonas, amados, nos mostra que o pecado afeta mais pessoas do que pensamos, literalmente. O pecado, ele literalmente afeta as pessoas. Mas quando a gente olha aqui para o capítulo 1, versículo 12, você vai ver algo muito importante aqui na palavra de Deus. Jonas vai mostrar por que o pecado afeta mais pessoas do que nós pensamos. Ele vai dizer: Jonas respondeu, jogue-me ao mar e o mar ficará calmo. Eu sei que é por minha culpa que está violenta essa tempestade e ela veio contra vocês. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele colocou os marinheiros em riscos, trouxe caos, gerou medo. E hoje, amados, hoje nós estamos vendo aqui pais dormindo, filhos confusos, crentes dormindo, lares fracos, igrejas dormindo, o mundo sem referência nenhuma. Nós já temos mais referência hoje. Hoje, se eu perguntar para você quem é a sua referência de oração no mundo, você não vai saber. Quem é a sua referência de humildade, talvez você escolha pessoas de outras religiões. O mundo, ele considera Dalai Lama, literalmente, do Tibete ali, que é uma pessoa que adora outros deuses, como se fosse a pessoa mais humilde do mundo. Nós estamos sem referência hoje. Então a igreja perdeu referência, nossas casas perderam referência porque nós estamos domínio. O despertamento aqui, amados, ele não é só pessoal, mas ele é coletivo. Perceba comigo que a palavra vai falar de algo muito profundo. O ventre do peixe, literalmente, é o lugar onde Deus nos acorda. Às vezes, Deus permite a gente ir para situações complexas, situações difíceis, situações que muitas vezes nós não queríamos, para que a gente possa despertar, para que a gente possa acordar. Perceba comigo que Jonas, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que foi da barriga do peixe que Jonas literalmente orou. Perceba comigo. E de dentro do estômago, da barriga do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Deus às vezes permite a gente passar por situações difíceis. Deus não usou conforto, amados. Deus usou literalmente uma crise. Deus não usou aplausos. Deus usou o isolamento ali naquela situação para falar literalmente que ele estava presente. E às vezes Deus usa circunstâncias para que a gente possa acordar, para que a gente possa despertar. Às vezes vai ser uma situação que você não gostaria. Às vezes vai ser um momento de dor, vai ser um momento de tristeza. Às vezes vai ser um momento de angústia profunda que você não gostaria de estar passando. E Deus vai permitir você passar para que você entenda processos, para que você entenda situações, para que você perceba o quanto ele é tremendo. O que que Deus fez? Ele literalmente
O peixe, literalmente, amados, foi a prisão que o Jonas passou. Ele foi um momento de profunda reflexão, de quebra de orgulho, um momento onde Deus estava triturando o orgulho de Jonas. Olha, Jonas, eu estou aqui, mas tem algo muito importante. Deus usou aquela situação para que Jonas voltasse a orar, amados. Às vezes, Deus permite apertos para nos acordar. Deus permite situações de enfermidades. Deus permite situações de escassez financeira. Deus permite muitas vezes um isolamento emocional. Deus permite muitas vezes um distanciamento. Deus permite várias situações complexas para que a gente acorde, para que a gente volte a orar, porque Ele sabe como lidar com as situações. Muitas vezes nós temos aquela imaginação que Deus não permite essas coisas, mas Deus ele é tremendo, irmãos, porque foi o próprio Deus que criou a tempestade. A palavra vai dizer que foi Deus que soprou sobre o mar. Foi Deus que literalmente provocou aquela tempestade para que Jonas pudesse ter sido lançado ao mar e depois ter ido na barriga do peixe, para que Jonas pudesse então lembrar que ele tinha a quem recorrer, literalmente orar ao Senhor. Quando Jonas desperta, amados, perceba comigo aqui, Nínive desperta também. Olha a imensidão dessa palavra. Quando Jonas desperta, Nínive também desperta. Isso aqui nós devemos, todos os dias, imaginar que quando eu estou desperto, mas a minha casa está desperta, quando você está desperto, a sua rua pode estar desperta. Quando você está desperto, a congregação, a igreja, a comunidade que você está, pode estar desperta também. Por isso que nós temos que despertar. Quando Jonas desperta, Nínive também desperta. A gente olha lá em Jonas capítulo 3, versículo 5, que a palavra de Deus ela é muito clara e ela vai dizer de maneira muito intencional que os ninivitas eles creram naquele momento. A palavra vai dizer, e o povo de Nínive acreditou em Deus, proclamou um jejum, e todos, desde o maior até o menor, vestiram-se com panos de saco para mostrar o seu arrependimento. Perceba que a ação de Jonas, quando Jonas despertou, aquela cidade despertou também. Um profeta acordado, amados. Uma mensagem simples, uma cidade inteira quebrantada. Isso aqui é a grande história que a gente vê de mim. Hoje a gente vê que um pai desperto, ele muda uma casa, literalmente. Um jovem desperto, ele muda uma escola, irmão, uma universidade. Uma igreja desperta, ela muda uma cidade. Olha que coisa impactante para você ver. Então, nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Nós precisamos todos os dias estar voltados para Deus. A nossa vida tem que estar alinhada com o Criador. Se nós estivermos despertos, irmãos, pode ter certeza que nós vamos ver grandes coisas. O Senhor tem como realizar grandes coisas no nosso meio. O despertamento pessoal, ele gera impacto público. Isso aqui é algo muito impressionante. Quando você desperta, você começa a gerar um impacto por onde você passa. Você não fica mais só. O Senhor começa a te colocar, amados, em cima de um luzeiro, literalmente. A sua palavra diz que nós devemos estar em cima de um velador, para que todos possam ver, não debaixo de um alqueire. Muitas vezes nós estamos querendo estar debaixo de um alqueire escondido, mas na verdade o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo, amados. E luz, ela brilha onde ela chega. Aonde a luz chega, todos percebem. Não tem como fugir. Quantas vezes nós estamos querendo se esconder? Quantas vezes nós estamos querendo ficar na barriga do peixe, no anonimato, literalmente onde ninguém vê. Às vezes, Deus vai permitir você estar lá, mas é só por um tempo, para que você possa orar, para que você possa lembrar que o Criador te chamou para coisas extraordinárias, para coisas grandes. Não tem que fugir da presença de Deus. Com isso, Jonas ficou profundamente descontente. A gente olha aqui para a palavra de Deus aqui. Jonas nos alerta contra o despartamento incompleto. Olha o que diz aqui, amados. Ó. Jonas capítulo 4, versículo 1. Mas Jonas não gostou de Deus ter perdoado a cidade e ficou irritado. Olha aí, irmãos. Jonas ficou chateado naquele momento. Ele obedeceu, pregou, viu o milagre, mas o coração ainda estava duro, irmãos. Às vezes a gente vai estar assim, a gente sabe quem é Deus, a gente escuta sobre esse Deus, a gente ouve falar desse Deus, mas o nosso coração ainda está duro. Despertamento, amados, não é só fazer a obra, amados, mas é mudar o coração. E aqui está o grande detalhe. Tem pessoas que pensam que estão despertas fazendo a obra. Não, amados. O coração é o que mais interessa a Deus.
É o coração quebrantado, é o coração rendido, é o coração consciente, é o coração do adorador. É esse coração que o Senhor almeja de mim e de você. Existe uma aplicação prática aqui, amados. Nós precisamos entender. Eu quero que você, nesse momento, reflita sobre algo. Em que área você está fugindo de Deus? Em que área da sua vida você está fugindo de Deus? Onde você está adormecido espiritualmente? Qual é a tempestade? Literalmente, eu quero te perguntar: qual é a tempestade que Deus está causando para te acordar? Qual é essa tempestade que você está passando? O que você precisa fazer para obedecer hoje o Senhor, não amanhã, mas você tem que obedecer hoje. O Senhor está te chamando: olha, filho amado e filha amada, eu te escolhi para obedecer hoje. Eu te chamo para obedecer hoje. Tente fazer essa reflexão. Faça essa reflexão de quais são as áreas que você está dormindo espiritualmente. Qual é a tempestade que Deus está causando na tua vida hoje, para que você possa acordar. O que é que você precisa fazer para obedecer a Deus hoje? O que é que ele precisa? O que é que você precisa fazer hoje para obedecer o chamado de Deus na tua vida? Deus está te chamando para isso, amados. O Senhor, amados, ele tem algo precioso para realizar na tua vida. Você precisa entender que o Senhor ele te chamou para fazer grandes coisas no dia de hoje. Não é amanhã. O Senhor te chama hoje. Eu quero que você, nesse dia, possa despertar. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Deus tem grandes coisas a realizar no nosso meio. Muitos de nós estamos dormindo. Muitos de nós estamos na letargia do sono. Muitos de nós estamos passando despercebido diante daquilo que Deus já preparou para nós, diante dos grandes feitos de Deus. Deus, amados, tem sempre algo extraordinário. Jonas, literalmente, amados, ele é um grande exemplo para a nossa geração. Nós estamos diante de um profeta que ouvia a voz de Deus, que tinha uma direção de Deus, mas que escolheu por um momento fazer a sua vontade. E às vezes, amados, nós vamos ter até literalmente argumentos para dizer: Senhor, eu não tenho como ir para esse lugar. Muitas vezes nós vamos ter argumento e às vezes a gente não vai estar no mundo. Jonas não fugiu para o mundo, amados. Porque às vezes você vai estar argumentando: ah, pastor, mas eu não estou fugindo para ir para o mundo, não. Eu continuo. Jonas também continuava, irmãos, ouvindo a voz de Deus. Só que Jonas estava fugindo do chamado. Não justifique aquilo que você está fazendo hoje. Não tente colocar como subterfúgios ou como desculpa para tentar negociar com Deus. Deus, ele já falou no teu coração. Você já sabe o que, é que tem que fazer. Nós já sabemos o que tem que fazer. Então, se você sabe o que tem que fazer, tem que ser realizado. Não protele o chamado de Deus na tua vida. Não negocie, amados, aquilo que Deus já pediu para você fazer. Despertar é muito mais do que estar acordado fisicamente. Despertar é ter uma consciência do chamado de Deus. É colocar o coração na dependência do Altíssimo. Que nessa manhã você possa refletir sobre isso. Que nesse dia 23 de fevereiro de 2026, a tua vida possa realmente ser transformada, a tua vida possa ser impactada. Eu não sei qual é a área que você está sendo afetado. Eu não sei qual é a área que você está no sono espiritual, mas Deus nesse dia está te dizendo: eu estou te acordando, eu estou te levantando, eu estou te chamando para ser um profeta às nações, para ser voz que proclama o meu nome às nações. Nós somos a geração que desperta, nós somos a geração, amados, que é impulsionada a realizar grandes feitos no Senhor. Perceba comigo que o profeta Jonas estava dormindo. Ele estava indiferente ao chamado de Deus. Ele estava literalmente colocando objeções para cumprir aquilo que o Senhor já tinha determinado em sua vida. E a gente olha de maneira clara que Jonas, amados, ele teve que ser literalmente resiliente em alguns momentos para poder aceitar o chamado de Deus. Quantas vezes nós vamos estar colocando desculpas? Quantas vezes nós vamos estar literalmente fugindo? Você percebe que Jonas fugiu, mas Deus literalmente, amados, perseguiu Jonas com graça. Deus sempre dá uma segunda chance, amados. Deus não é como nós, a sua palavra diz
que ele não nos julga segundo as nossas transgressões, mas ele nos julga segundo as suas misericórdias. E as suas misericórdias não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Perceba comigo que Jonas caiu, literalmente, mas Deus levantou Jonas. Deus é especialista em restaurar, em levantar. Jonas, amados, resistiu o chamado. Ele resistiu àquela obra que Deus estava entregando nas mãos dele, mas Deus insistiu. Mas o que me gera mais impacto nesse Deus é que Deus não substituiu Jonas. Deus continuou acreditando em Jonas. Olha que coisa extraordinária. Quantas vezes, amados, a gente faz isso? Nós somos seletivos diante de alguém que fala conosco, diante de alguém que erra conosco, a gente, não, esse aqui não dá mais, esse aqui eu vou substituir, esse aqui eu não vou insistir nele. Mas Deus, ele continua insistindo, amados. A maior mensagem do livro de Jonas aqui, sobre essa característica de despertar, amados, é Deus, amados. É Deus falando sobre nós. Não é sobre Jonas, mas é sobre a graça de Deus. Deus é muito maior do que a fuga de Jonas. Deus é mais forte do que a birra de Jonas. Olha que coisa tremenda. Deus é mais fiel do que a instabilidade de Jonas. Porque muitas vezes nós vamos estar assim, movidos. Literalmente nós vamos querer fugir, vamos estar birrentos, nós vamos estar instáveis, inconstantes, mas Deus continua lutando por nós. Deus continua estendendo o seu perdão. A sua graça continua nos alcançando. Talvez você hoje, amados, seja um Jonas literalmente fugindo. Um Jonas amargo por algum momento, um Jonas cansado, sem força, um Jonas querendo desistir, um Jonas ferido da vida, um Jonas que foi maltratado por pessoas. Mas Deus te trouxe hoje, amados, nesse despertando, nesse dia, nessa segunda-feira, nesse amanhecer, para te dizer algo muito importante. Ele ainda é contigo. Ele ainda continua pelejando as suas batalhas. Ele é com você. Ele está contigo exatamente agora. Por isso, você deve se levantar, você deve ir, porque Deus, amado, que te chamou, e o que Deus chamou, amados, literalmente, ele sabe vocacionar. Aquele que Deus chamou, ele não desiste jamais. Aquele que Deus entregou os seus planos, os seus projetos, ele irá cumprir até o dia da sua volta. Como disse Filipenses 1,6, eu estou bem certo em quem tenho crido, que aquele que começou a boa obra em nós, em mim e em você, é fiel para completá-la até o dia da sua volta. Que você possa viver o extraordinário de Deus. Eu quero nesse momento orar pela tua vida, pela tua casa. Eu quero apresentar esse momento de despertando, esse momento de consciência, esse momento onde a gente traz à memória a história desse profeta simples, mas que traz uma história extraordinária de vida para nós. Ainda que estejamos, amados, lá no fundo do poço, ainda que estejamos nas profundezas dos mares, ainda que estejamos na boca de um animal, como era um grande peixe, ali o Senhor estará conosco. O salmista diz: se eu fizer a minha casa no mais alto, o Senhor estará lá. Se eu fizer a minha casa no mais profundo, o Senhor estará. Então, os olhos do Senhor sempre estarão atentos à nossa vida. Saiba disso, que Ele continua pelejando pela tua vida. No despertando de hoje, eu quero te trazer essa consciência que você não está sozinho. É tempo de despertar, é tempo de se posicionar, é tempo de aceitar o chamado de Deus, é tempo de realizar a vontade de Deus. Desperta, ó tu que dormes, e diga ao Senhor, bata no peito e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, que nós possamos ser enviados pelo Senhor, que nós possamos despertar. Existem muitas pessoas que estão como o coração dos ninivitas, distantes do Senhor, distantes do propósito do Senhor. Existem muitas pessoas que estão como o coração daqueles homens, fazendo coisas que não agradavam o Senhor Jesus Cristo, e hoje fazendo coisas que não agradam o Senhor. Que nós sejamos essa geração que prega para essas pessoas. É interessante que a palavra de Deus vai dizer que em Jonas, lá no final do capítulo 4, onde ele vai literalmente passar por um processo onde ele vai pegar uma sombra com arbustos durante a noite, e quando chega ao amanhecer, essa planta ela seca, e ele fica indignado ali. Ele fica indignado como é que Deus permite que essa árvore seque, e Deus faz e leva ele a um confronto naquele momento. Olha, você tem mais amor
por essa planta do que pelas pessoas de Nínive. E a nossa geração está vivendo esse período, amados. Hoje nós temos mais amor pelas coisas, pelos animais, do que pelas pessoas. E Deus, ele faz literalmente algo extraordinário, porque ele pega um povo cruel. Os ninivitas era um povo muito difícil, literalmente. O que eles faziam não agradava a Deus, eles matavam muitas vezes as crianças. Literalmente, eles comiam uns aos outros, irmãos. Literalmente, era um povo sanguinário, um povo que matava sem pudor nenhum. Então, Jonas, ele não queria perdão para aquele povo, e Deus usa um povo difícil para dizer que esse povo, mesmo ruim, esse povo tinha solução. Deus não tinha desistido daquele povo. E ele fez questão de dizer: Jonas, esse povo, apesar de eles serem cruéis, eles são mais importantes do que essa planta que você agora literalmente sentiu dor porque ela morreu. E você não sente misericórdia dos ninivitas. Mas nós precisamos acordar para isso. Porque o nosso Deus, ele é cheio de graça, ele é tremendo de graça. O nosso Deus é infinito de perdoar. Ele perdoa qualquer pessoa, até aquela pessoa que a nossa mente não consegue calcular o perdão. Deus já perdoou. Olha que coisa extraordinária. Então Deus se chamou para anunciar a palavra para essas pessoas que a sociedade, que muitas vezes nós julgamos, que os nossos olhos muitas vezes não crê que aquelas pessoas têm perdão para Deus. Tem perdão. Eu quero orar pela tua vida. Pai, nos faz entender que nós precisamos realizar a tua vontade. Deus, não nos permita, Senhor, fugir como Jonas fugiu, mas nos permita, Senhor, estar contigo todos os dias. Nos permita cumprir teu chamado. Deus nos traz a consciência de que nós precisamos olhar para ti e nos faz entender que aquilo que o Senhor preparou para nós é muito maior do que as nossas vontades, do que os nossos desejos. Deus nos faz analisar a tua palavra e entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Entender que os teus planos e os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos planos e do que os nossos pensamentos. Fica com cada filho e com cada filha. E que nessa manhã você possa viver o extraordinário de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo Despertando. Eu te convido para na próxima sexta-feira você estar presente a partir das 6 horas. Nós passaremos aqui entre meia hora e 40 minutos falando do amor de Deus. Deus te abençoe. Até logo, amado e amada de Jesus.